Olá, tudo bem? Passando aqui rapidinho para comentar com vocês algumas características próprias do autismo que são consideradas pela sociedade como grosseria, mas que na verdade não são características próprias do autismo. Lembrando que nenhum autista é igual ao outro, tá? Então não significa que todo autista tem que apresentar tais características, tá bom? Vamos lá. Uma característica que a sociedade não gosta: tom de voz do autista. O autista normalmente tem dificuldade em manter o tom de voz, em fazer aquele equilíbrio. Como ele tem dificuldade na área das emoções, ele também não consegue com facilidade, e às vezes nem consegue com dificuldade, manter o tom de voz ou fazer um tom de voz adequado com os seus sentimentos. Como assim? Nós não queremos falar: "Ô, tô com sono. Poxa, eu não quero isso." Então, pelo tom de voz, a gente mostra irritabilidade, a gente mostra sensibilidade, a gente mostra alguns sentimentos. O autista não tem esse equilíbrio, tá certo? Ele não costuma ter. E os que têm possuem dificuldade, tá bom? Alguns autistas fazem a mesma pergunta várias vezes. Por quê? Porque tem dificuldade em compreender e eles têm a necessidade de compreender. Às vezes o autista nem repete a pergunta, mas faz várias perguntas sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque como o autista é literal, então ele tem dificuldade em compreender algumas coisas. Mas como eu disse, ele tem a necessidade em compreender. Então ele faz várias perguntas e isso muitas vezes irrita a pessoa. Às vezes o autista terminou o que está falando, sai, não espera a resposta. Gente, o autista vê o mundo de uma forma diferente de nós. Então o que acontece? Ele não terminou o que ele tinha que fazer? Ele não já falou o que ele queria falar? Então pronto. Então não é grosseria, é o jeitinho dele, tá certo? Deixa eu lembrar aqui outro ponto importante. Gente, o autista não disfarça. Como assim? Muitas vezes a gente quer disfarçar que a gente não gostou de algo, né? Que a gente se chateou com algo. O autista vai mostrar isso pra você, tá certo? Ele costuma ser sincero, tá bom? Então, às vezes a sinceridade não é bem aceita na nossa sociedade, não é verdade? Nem sempre a gente quer ouvir a verdade. E o autista costuma ser sincero. Então, assim, pra encerrar, queria passar aqui rapidinho só pra falar sobre isso. Dizer que nem todo autista, nem não. Nenhum autista é igual ao outro. Nós precisamos nos habituar às características do autismo. Precisamos conhecer o mundo autista. Precisamos divulgar, porque a sociedade é nossa. E por último, a gente precisa compreender que o mundo é deles, né? É o jeitinho deles, assim como cada pessoa tem o seu jeito. Eu tenho o meu jeito de falar, eu tenho o meu jeito de gesticular, eu tenho o meu jeito de reagir a determinadas emoções. Então os autistas também, tá certo? Então a gente compreendendo isso se torna bem mais fácil ou bem menos difícil, tá certo? A gente compreender algumas características que são próprias do autismo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.